Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser mais um vídeo da série de vídeos que nós estamos fazendo para desvendar os mistérios da fabricação de formas para blocos de concreto. Fabricação de formas para uso manual. Então, se você tem interesse, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar os componentes internos para uma forma de bloco de 14, 19, 54, 14, 19, 34. São blocos de amarração na alvenaria estrutural. Eu vou mostrar para vocês as medidas de cada um desses componentes internos, as medidas da caixa, medidas da bandeja, tudo que você precisa para você montar a sua própria forma. Então, fica no vídeo para você acompanhar. Pega caneta e papel, acompanha o vídeo direitinho, porque eu vou mostrar na trena para vocês as medidas que vocês precisam saber para montar a sua própria forma. Vamos lá. Bem, como eu falei, então eu vou passar para vocês as medidas de cada um dos componentes que vão compor a forma para essas duas peças que fazem parte da alvenaria, da amarração da alvenaria estrutural. Vocês estão vendo aqui, vale a pena lembrar, primeiro, tem uma criançada jogando bola bem aqui na frente da oficina, então vocês vão ouvir aí intervenção de um jogo de futebol na rua, tá? Então vamos aqui. Essa daqui é a forma para o bloco de 14, 19, 54, chamado em algumas regiões de cinquentão. E essa daqui para o bloco de 14, 19, 34. É o bloco de amarração em L, bloco de amarração em T, da alvenaria estrutural. Vale a pena lembrar também que assim, as formas não estão prontas aqui, tá, gente? Elas estão semi-montadas, as peças nem foram soldadas lá no fundo ainda, e não tem, por isso não tem as tampas de fechamento dos componentes internos. Mas isso é exatamente para eu poder mostrar, tirá-las daqui e mostrar para vocês a medida de cada uma dessas peças. Vamos começar pela forma de 14, 19, 34. Como eu já falei, ela é utilizada na amarração em L, na alvenaria estrutural. Você joga depois no Google aí, bloco de 34, amarração em L. Existem algumas imagens ilustratórias para que você veja exatamente onde se encaixa essa peça na modulação estrutural, né? Começando pela medida externa do bloco, que tem... Deixa eu abrir um pouco mais a trena aqui. Bom, esse vídeo aqui vai sem edição, que é para poder não ter enrolação mesmo, tá? Vejam aqui, ó. Comprimento da peça, ó. 34 centímetros, tá? Do começo ao fim do bloco, 34 centímetros de comprimento. A largura desse bloco, 14 centímetros de largura. E a altura, 19 centímetros. Essa é a medida que você precisa saber para fazer a sua caixa. Essa caixa, ela é composta por duas metades soldadas ao centro. Vocês podem ver aqui, ó. Ela é ponteada no centro. Ela ainda não recebeu acabamento, tá? Só para lembrar vocês. Vocês podem olhar e falar, nossa, que forma mal acabada. Não, ela está só semi-montada para eu poder passar as informações para cada um de vocês. Então vamos lá. Eu falei no vídeo anterior sobre isso e vou repetir. Se você quer fazer a sua caixa dobrada, em duas partes dobradas, você precisa entender que se você precisa de 140 milímetros interno, e você vai montar essas duas partes, você precisa que essa parte tenha 70 milímetros interno e essa parte tenha outros 70 milímetros interno, para que na hora que você juntar, dê os 140 que você precisa para a largura do bloco. Aí lá no seu desenho, para o dobrador, aqui você vai manter 34 centímetros de comprimento e 70 centímetros aqui nessa aba lateral e os 19 centímetros na altura. Essa aba aqui, ó, é opcional. Você pode
pedir essa aba já na dobra. Aí você pode pedir ela com 30, com 20, com 15, ou você pode simplesmente depois pedir ela sem a dobra e depois soldar uma cantoneirinha aqui ou um tubinho para que você tenha um reforço na parte superior, criando uma alma na sua caixa. Então aqui temos a caixa. Aqui é o caneco ou picolé. Alguns lugares, cada lugar chama isso daqui de um jeito. O componente interno da sua forma. Esse daqui é o componente interno da peça estrutural. Diferente da grande maioria das formas, onde, por exemplo, um bloco de 3 furos vai ter 3 canecos com a mesma medida. Um bloco de 2 furos de vedação vai ter 2 canecos com a mesma medida. No caso, quando é um bloco de 14, 19, 39 estrutural, ele também vai ter a mesma medida. Um bloco de 39 estrutural teria 2 componentes desse daqui, né? Iguais dos dois lados, para formar a sua forma de estrutural de 39. Seria basicamente isso daqui, tá? No de 34, você tem dois furos com medidas diferentes. Então você tem um caneco que é o padrão do estrutural para acompanhar a modulação e um outro caneco com uma medida diferente, que é onde se tem o furo vazado para fazer as amarrações. Nesse caso aqui, ó, como eu também já falei em vídeo anterior, aliás, eu peço, se você está chegando nesse vídeo aqui, dá uma olhada nos vídeos anteriores, tá? Para você ficar por dentro da sequência do que vem sendo mostrado. Eu não estou fazendo especificamente uma sequência, por exemplo, pegar uma forma de 54 e montar ela do começo ao fim. Eu estou particionando isso e passando as informações conforme a disponibilidade aqui, tá? Mas vamos lá, anota aí. Você precisa, diferente daqui, onde eu passei para vocês as medidas internas, que você precisa aqui, o que interessa é a medida interna, tá? E nesse caso dos canecos, como o que manda é o que está por fora dele, você vai pedir na dobra as medidas externas. Então aqui, ó, nós temos de comprimento, ó, 160 milímetros, 159, 160 milímetros, de lá de cima até aqui no final. Esse rebaixo que tem aqui, também isso é uma medida variável. Existem blocos que têm um rebaixo um pouco mais acentuado, outros que têm um rebaixo um pouco menor. Aqui, mais ou menos 30 graus. E aí você pede na sua dobra, ó, colocando aqui de onde está o rebaixo para cá, 110 milímetros. Daqui até aqui. Aí você coloca a observação no seu desenho que você quer um rebaixo de aproximados 30 milímetros, 30 graus para dentro, tá? E isso ajuda nisso daqui. Esse rebaixo ele vai formar um vigamento dentro da sua forma. O teu bloco vai ter já uma parede mais reforçada na parte de dentro mesmo, na parede do bloco. Então assim, anotaram? Aqui, aproximados 160, 110 aqui, partindo para esse pequeno rebaixo, tá? Mesma coisa da caixa, ela também é formada por 2 peças de dobra. No caso dos estruturais, nesse caso aqui não, você vai pedir 2 peças iguais e aí você vai montar e vai dar certo seu caneco. No caso dos estruturais, as peças acabam por ter esse rebaixo aqui e os graus de saída, você precisa pedir direita e esquerda, tá bom? Então sempre lembre-se, se você estiver pedindo, desenhando aí para poder fazer o pedido, ou até mesmo você fabricar, se você tem uma dobradeirinha em casa, você pode fazer isso também. Você vai fazer esquerdo e direito, ok? Então assim, pegou a medida aqui, essa medida que eu estou passando é a medida para cálculo da parede do bloco, né? Já foi calculado e já está na medida correta. Lembrando sempre que essa peça tem um cone de saída, então ela tem uma medida aqui e menos 5 milímetros lá para cima. Reduza isso no seu desenho, mostre para o dobrador que você precisa dessa peça com 5 milímetros de diferença.
da parte de baixo lá para a parte de cima. Bota essa observação lá para o dobrador. Então aqui você já sabe que para compor um bloco de 34, você vai precisar de um caneco desse que eu passei as medidas e o outro é esse aqui. Vamos para a medida desse daqui? Aqui, vamos lá. Esse aqui é mais simples, ó. Medida externa 110 milímetros, tá? Os mesmos 190 na altura, porque como ele é um bloco vazado, ele tem que ter a mesma altura da caixa, para não formar um fundo de massa aqui na parte superior. Então 190 de altura. E aí como ele é formado... Desculpem a interrupção, uma pessoa passou aqui e me chamou aqui na porta. Vamos lá. Então aqui você tem lá os 110 milímetros, lembrando que é externo. Põe a observação lá que você quer esse raiozinho aqui, ó, de aproximados 10 milímetros, tá? Raio de 10 nas suas dobras. Deixa a peça com o cantinho arredondado, o bloco fica mais forte, fica mais fácil de sacar. 110, 190 de altura, e como ela é uma peça que também é soldada no centro, aqui nós vamos ter, ó, 90 milímetros na largura. Então você vai pedir essa aba com 45, para que quando você encoste as duas, você tem os 90 externos que você precisa. Mesma coisa aqui, tá, gente? Os 90 milímetros aqui, você vai jogar uma aba de 45 aqui e 45 aqui para você ter a peça na medida. Já essa aba aqui muda um pouco por causa desse grauzinho. Aí você traça um risco aqui, ó, no seu desenho, daqui até lá, que o dobrador, se ele for um cara esperto, ele já vai saber calcular para você essa medidinha aqui. Legal? Então aqui, voltando para esse componente, ó. Se você acha que está muito rápido, pausa o vídeo, faz a anotação daquele caneco, faz a anotação daquela peça e depois você faz a anotação desse. Aí você vai conseguir compor as peças para formar o seu molde, tá legal? Aqui eu passei a medida de comprimento dela, a medida de altura dela, a medida de largura total, sabendo que você vai precisar de duas partes, dividindo a total pela metade, que vai dar os 45 aqui. Beleza? Aí, outra coisa, aquele mesmo esquema. Aqui você tem uma medida, peça sempre lá para cima 5 milímetros a menos. Tanto nessa face, tá? Aqui 45, aqui 40. E aqui, se você tem 110, peça 105 lá em cima. Assim você tem o cone de saída para a tua peça. Quando você pede o cone, falei isso também no vídeo anterior, o que vai acontecer? Como ela é cônica, lá em cima forma um pequeno bico para dentro e aqui embaixo um pequeno bico para fora. Você vai ter que acertar isso daqui numa esmerilhadeira para que quando você for colocar em cima da sua bandeja, ó, a peça não fique assim. Você precisa colocar ela aqui e ela ficar certinha para você acertar as medidas internas das suas paredes, fazer as divisões para o teu bloco ficar na qualidade. Tá? Então aqui você já tem a medida da caixa, você já tem a medida dessa peça, que vai ser a mesma daquelas ali, tá? Essas são padrão para o bloco estrutural, você usa no 54, no 34 e no 39. Essa já muda, então essa daqui é específica para o 34, ok? Para você ter todas as paredes em torno da tua forma por igual. Aí a bandeja, vamos lá para a bandeja agora. Vou colocar ela aqui dentro. Ficar aí guardadinha. A bandeja, você vai pegar a medida externa da sua caixa, que se você tem 140 aqui por dentro, a chapa for de 2 milímetros, isso pode variar se você quiser uma chapa maior. Eu não recomendo que você faça uma caixa com chapa de 1,5, tá? Existem alguns fabricantes que fazem, mas ela fica muito frágil. Ela não vai aguentar a compressão da massa, ela pode se estufar e vai ficar ruim até para você soldar aqui. Então, se você vai usar a chapa 14, chapa de 2 milímetros, você tem 140 aqui por dentro, na parte externa você vai ter mais 2 desse lado, mais 2 desse lado. Então a gente já tem aqui 144. Peça mais 2 ou 3 milímetros de folga
se você for fazer uma bandeja dobrada, para que você entre com ela aqui e saia sem nenhum problema, tá bom? Aqui ela tem uma aba de 30 milímetros, que é para poder dar uma resistência no fundo da tua peça. Aqui já uma dobra, né, para poder fechar o comprimento dela, e uma dobra extra para já servir de aba de manuseio para a forma. Beleza? Tá entendido? Essa daqui então, vamos passar a medida aqui, ó. Se vocês quiserem pegar por essa medida aqui, ó. 350 no comprimento, 35 centímetros. 148 na largura. Porque o 148 é o 140 mais os 4 de chapa, mais a medida de folga para a peça poder entrar e sair aqui sem nenhum problema. Bem, e agora então nós vamos falar do bloco de 54. Em alguns lugares conhecido como o cinquentão. Que na verdade ele tem mais 4 além do cinquentão, que é o apelido dele. Então ele tinha que ser 54, né? Para ficar na medida certa. Porque esses 4 centímetros aí vai fazer diferença na tua amarração. Então o cinquentão tem 54 centímetros de comprimento. Vamos abrir um pouco mais a nossa trena aqui. Mesmo esquema da de 34, vamos começar pela caixa. Se você sabe que o teu bloco é de 54, você sabe que você tem que pedir 54 centímetros no comprimento total dessa dobra. Os mesmos 19 de altura. Agora ficou mais fácil porque muita coisa que vem dali, das primeiras medidas, você vai adequar só para cá. Por exemplo, essas peças de caneca aqui, ó, eu nem vou passar as medidas porque é aquela mesma que eu passei agora para vocês ali no 34, que ela é o padrão do bloco de 39, né? É usado no 54, é usado no 34. Então vocês sabem que essa aqui vai ser padrão. Só vai alterar essa que eu vou passar em detalhes para vocês. E aí, partindo pela caixa, vocês também podem já tomar ciência de que, como a largura é a mesma, vai valer a mesma medida de aba e a mesma medida de altura daquela que eu passei para vocês ali agora. O que vai alterar nessa daqui é apenas o comprimento, que dos 34 que está lá, vem para 54 aqui. Fica fácil de vocês já entenderem as medidas daqui, porque muita coisa se assemelha àquela lá, já que os blocos são da mesma família. Então assim, pegou aí, né? 2 peças divididas, então 70 nessa aba, para dar os 140 que você precisa por dentro. 540 ou 54 centímetros, como preferirem, no comprimento total, 190 milímetros ou 19 centímetros na altura da sua caixa, para não mexer no padrão de altura dos blocos. Beleza? Feito isso, sabemos também que a caneca tem a mesma medida desse outro que eu apresentei para vocês ali agora. Então, volta o vídeo até lá, pega de novo as medidas, você sabe que você tem que pedir o mesmo componente. O que vai alterar aqui? A bandeja, é claro, porque a bandeja tem que acompanhar a medida da caixa, para ela se encaixar bem ali dentro, que também segue a mesma linha daqui. Se essa daqui tem lá o 148 aqui para poder encaixar bem a forma, essa tem que ter os mesmos 148 porque a caixa tem a mesma largura. E aqui ela segue a medida de folga e as medidas externas da caixa, aqui vai ser a mesma coisa, tá bom? É só vocês alterarem no desenho para mais 20 centímetros que você colocaram de um bloco no outro. A única peça que vai sofrer alteração é essa do centro aqui, ó. Essa do centro, sim, vai acabar tendo outra medida. E aí vamos pegar essa medida agora. Essa do centro, essa daqui, ó, 120, entre 125 e 127 milímetros externos no comprimento, tá?
pode anotar 125 a 127. Peça do jeito que você preferir. 125, você diminuindo, sempre perceba o seguinte: Denis, eu quero que o meu bloco, porque o padrão do estrutural é 25 milímetros. No caso aqui, o bloco vai começar com 25 milímetros de parede lá embaixo. Como existe um cone de 5 milímetros para menos aqui, para você sacar bem a peça, ele vai acabar começando com 25 e terminando com 30 aqui em cima. Então já fica um bloco com parede de 25 a 30. Já é assim. Mas se você quiser que o seu bloco tenha 30 de parede lá no começo e morra aqui com 35, é só você fazer a alteração. Para você aumentar a parede do bloco, você diminui o tamanho do componente interno. Diminuindo o tamanho do furo, você aumenta a parede do seu bloco, tá bom? Então se você quiser que aqui, eu não quero que tenha 25, quero que tenha 30. Mesma coisa para essa parede que vai ter aqui. Vamos botar ela aqui de volta. Então o cinquentão, ele tem uma parede, 2, 3, 4 paredes internas, porque ele é um bloco com 3 furos, né? E aí eu quero que tenha 30 aqui, não tem problema. Você diminui aqui o comprimento, diminui aqui, você vai ter paredes mais espessas. Vamos voltar lá para a única peça que tem medida diferente da de 34 para a de 54. Tá aqui. Então pegou lá 125 de comprimento. Anota lá no teu desenho. Aqui segue a mesma largura, porque a largura desse bloco e desse bloco são as mesmas e a largura das paredes também são as mesmas. Então você mantém. Você tem também aqui aqueles 90 milímetros de parede. Lembrando que os 90 milímetros são divididos em duas partes, porque o caneco são 2 peças dobradas que você vai montar. Então a parede, na verdade, no desenho é de 45 até aqui. Desculpe, a parede não, a dobra. 45 milímetros daqui até o centro. E 125 daqui até aqui. Os mesmos 190 de altura e aquele mesmo esquema. Um cone aqui, ó. Se aqui você tem lá 125, lá em cima você vai pedir 120. Se aqui, para dar os 90, você precisa de 45 na aba, você vai pedir 45 aqui e 40 lá em cima. Aí você vai fechar com o cone que você precisa. Tá legal? Bom, as medidas foram passadas. Lembrando a mesma coisa, se você olhar aqui agora, você vai ver os furos desalinhados, porque eles ainda não foram ajustados. Eles estão aqui de qualquer jeito, depois você vai fazer o ajuste bonitinho disso daqui, planar os canecos por baixo para tirar a diferença, colocar aqui dentro, bater trena, né? Você vai, aqui é a hora que você precisa de bastante cuidado, você vai dividi-las. Uma coisa que é muito legal de usar caixa dobrada, aí outro toque de formeiro, hein? Pega o toque de formeiro. O legal de você usar a caixa dobrada com a divisão no centro é que fica mais fácil de você alinhar o centro dos canecos, porque você consegue alinhar aqui, ó, pela divisão da caixa e a divisão dos canecos. Quando você coloca tudo alinhado aqui, ó, você sabe que todas as medidas externas aqui, ó, das paredes laterais, elas vão estar alinhadas, porque você tem o centro ali da dobra e vai seguindo a risca de centro da dobra dos canecos. Você tem mais facilidade para alinhar isso, diferente de quando você usa aquelas caixas que é uma peça aqui, uma ali, uma ali. Aí você vai soldar pelas laterais, é terrível para você pegar o esquadro da caixa. Já vou logo avisando, é ruim de você pegar o esquadro da caixa. Você ponteando aqui por fora no canto, pode vazar solda aqui para dentro, fica ruim de limpar o canto. Quando a caixa é assim, ó, vaza alguma coisa aqui para dentro, facinho com a lixadeira, um disquinho flap, você resolve o problema. E quando essa solda vaza, quando você solda aqui pelo canto e vaza aqui no canto, aí é só com retífica, meu amigo, com uma ponta bem fina para você fazer, e mesmo assim não fica com tanta qualidade. Consegui passar um pouco mais de informação para você que quer montar a sua forma, quer montar a sua fábrica de forma, quer brigar no mercado, fazer uma renda extra, quer ser um formeiro, quer fazer só para você?
quer fazer para hobby? Então fica aí, se inscreve no canal, porque eu vou passar, nós vamos aqui desvendar os segredos das formas de bloco. Eu vou fazer um negócio, eu vou arrumar um material para fazer forma de um jeito diferente do jeito que é costumeiro fazer aqui. Para que vocês entendam que dá para fazer forma para bloco de vários modos. Existe um monte de gente fazendo forma com madeira e ficam excelentes, desde que você tenha capricho na execução do trabalho. A única diferença é que as formas de madeira elas duram menos tempo. A madeira em contato com a umidade da massa, ela tende a inchar e perder medidas. E aí você tem a forma durante menos tempo. Mas se você precisa fazer só um pouquinho de bloco para fazer uma manutenção predial, ela vai te atender legal. Pega aí uns retalhos de madeira e faz sua própria forma. Tá legal, gente? Muito obrigado se você ficou até aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se inscreve porque nós vamos desvendar os segredos da fabricação de forma manual. Abraço, até mais.